Doutora Adriane, estávamos com saudade de você aqui com a gente. Eu mais ainda. Os ouvintes estavam mandando recado, né? Pois é, sempre um prazer estar aqui para a gente falar de saúde mental e falar do temas mesmo, do que está acontecendo no mundo, né? Esse caso que trouxe muitas repercussões. E aí dá para a gente pensar em vários pontos de vista, dá para fazer uma boa discussão de tudo isso, né? Da gente poder repensar também até as nossas próprias questões, né, com relação a isso. Pois é, gente, é o caso, aquele da troca do assento no avião, né? Aquela polêmica toda que se formou, viralizou nas redes sociais, o caso da mulher que não cedeu o lugar para uma criança. Eles estavam ali num voo da companhia Gol e aí a mulher não cedeu o lugar a uma criança que estava chorando. Primeiro viralizou ali como uma crítica à postura dessa passageira que não cedeu o lugar. Só que logo a história se inverteu e aí a crítica passou a ser a mãe que estava ali pedindo para que a mulher cedesse o lugar dela no voo. E aí, doutora Adriane, eu já começo perguntando isso, assim, essa história tem vários pontos de vista, né? Para a mãe que inicialmente estava ali reclamando, ela queria que o filho tivesse uma oportunidade ali de ser atendido naquela situação. E a mulher não cedeu. Então, para ela, a mulher estava completamente errada. Pois é, eu acho que não cabe a gente esse julgamento de quem está certo e de quem está errado, né? Mas se a gente for ver por ponto de vista de cada personagem aí da história, não foi a mãe que gravou a situação, né? Foi uma outra passageira que acabou filmando isso. E aí ela também acaba ultrapassando o limite do outro, porque ela faz um julgamento dessa pessoa que não quis ceder o lugar, mas que estava no direito dela, porque ela comprou o assento naquele local, né? Mas aí ela julga que ela não tem empatia, ela xinga, diz que vai gravar, que ela agora vai ficar famosinha. Mas uma coisa que eu achei curiosa é que ela, em nenhum momento, a passageira revidou, né? Então, assim, a questão da gente poder pensar na questão do controle emocional, né? Quantas vezes as pessoas nos insultam e às vezes a gente com raiva, a gente revida, né? E o quanto que isso gera uma confusão muito maior. Então, eu achei curioso a passageira realmente ter ficado no lugar dela, colocou o fonezinho de ouvido, não falou nada, todo mundo xingando, criança chorando, mas ela manteve ali, né, a postura dela e o respeito pelo limite do outro, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito que o nosso limite vai até onde vai o limite do outro. Eu acho que é um caso para a gente poder repensar nisso tudo. Teve muitas pessoas, né, que colocaram essa criança, é uma criança que não tem limite, e a mãe da criança até colocou isso, assim, está sendo muito julgada, muito criticada, porque é uma mãe que não dá limite para a criança. Mas a gente não pode também fazer esse tipo de julgamento que a gente não sabe. A mãe disse que foi algo muito pontual, né, mas a gente tem que entender também que cabe assim uma reflexão, né, de como é que a gente está educando as nossas crianças, né? Porque é importantíssimo o limite. Eu vi entrevista até da própria passageira que não saiu do lugar, não cedeu o lugar, ela colocando como uma forma, ela tem uma filha de 8 anos e ela colocando assim, não, eu faço isso com minha filha e eu achei que essa era a postura educadora, né? De educar, de dizer, não, eu não vou ter que ceder meu lugar para uma criança que teria outras possibilidades de poder ser reacomodada, né? A gente vai continuar falando sobre esse comportamento da passageira, mas aí antes vamos assistir esse vídeo pra gente rever, né? Quem não viu ainda está acompanhando aí pelo YouTube, rever aí esse momento e a gente continuar analisando esse comportamento da Jennifer Castro. Tem algum problema, uma deficiência, a gente entende. Vai ter palma pra ela. A gente entende, mas a pessoa não tem nada de ter trocado nada. Tô gravando a sua cara. Porque você não tem empatia com as pessoas. E isso é repugnante. No século XXI, a pessoa não tem empatia com uma criança. Porque se fosse um adulto, tudo bem, mas uma criança é demais.
Doutora Adriane, aí a pergunta, né? Isso é autocontrole da Jennifer? Eu acho assim, eu acho que tem uma questão assim dela ter tido muita inteligência emocional. Talvez se fosse outra pessoa com temperamento assim mais explosivo, teria revidado, teria gritado, né? E teria entrado em algum confronto. E ela, assim, apesar de, assim, no vídeo, né, a gente perceber que ela age de uma forma meio indiferente, mas é a forma que ela teve ali de contornar a situação e defender o ponto de vista dela do que ela achava que era correto. Eu acho que ela demora até a cair a ficha que aquela movimentação toda era com ela, né? A impressão que dá é essa, assim. Eu fico imaginando... E ela tá com fone de ouvido, né? Ela tá com fone, você vê que ela olha assim, né? Porque eu imagino assim, eu também não teria saído. Eu acho que ela fez certo em não sair, ela pagou por aquele lugar, ela escolheu aquele lugar, né? Eu acho que quem quer escolher um lugar se planeja antes. Mas eu não sei se eu conseguiria ter, né, toda aquela calma que ela teve, tirou, ouviu, respondeu algo que a gente não consegue ouvir, né? Pela qualidade do áudio, mas ela bota de novo o fone dela e volta pro canto dela, então assim... Uma paz, sabe? Eu não sei, uma pessoa ali com um telefone em cima de você, né? E assim, tá trazendo até questões mesmo legais, né? Jurídicas de difamação, de injúria, tá sendo processada a pessoa que filmou. Era uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. Era uma pessoa que parece que estava sentada em outro local próximo, e aí começou a tomar essas dores. E aí depois ela se arrepende dessa atitude, porque realmente ela ultrapassou o limite, ela não tinha nada com a história. E até ela filmou e mandou para uma filha, que a filha tinha um Instagram sobre maquiagem, que não tinha nada a ver com o tema, e postou o vídeo, e que esse vídeo viralizou, né? Então ela agora vai estar tendo que responder por um processo de danos morais, porque não poderia estar fazendo aquilo, filmar sem o consentimento da pessoa. Isso não leva também, doutora Adriane, a uma reflexão, não cabe uma reflexão sobre... É quase que uma prática comum na nossa sociedade hoje, de tudo, as pessoas estão logo pegando o telefone e filmando, né? A câmera do celular. Sendo juízes, né? Todo mundo é juiz de tudo, todo mundo filma tudo e todo mundo posta tudo, né? E todo mundo acha que tem razão, né? Acho que o grande problema é esse, que quem tá filmando tá achando ali que não, que absurdo. Ela já fez o julgamento e acha que a razão tá toda com ela, tá toda com ela. E eu acho que é uma questão até pra gente também poder pensar sobre isso, o quanto que a gente tem que trabalhar na gente mesmo o julgamento, né? A gente vê tantas pessoas julgando os outros, e quando a gente pode ver o outro, não pelo olhar da gente, mas pelo olhar do outro mesmo, do que é a vida daquela pessoa, eu acho que a sociedade repensaria melhor na questão do julgamento do outro. Então eu acho que isso é muito importante. Eu acho que esse vídeo serviu até de uma forma de educação mesmo da sociedade, para repensar no limite, até onde vai o seu limite e o limite do outro, de a gente poder respeitar o limite do outro. Ela estava dentro da lei, eu vi até uma matéria falando assim, quais são os casos em que você, por lei, tem que trocar de assento dentro da aeronave, né? Se você estiver numa saída de emergência, se você não estiver capacitada, tem algumas regras, e ela estava dentro da lei, essa passageira, ela comprou o assento no lugar dela. Hoje em dia a gente tem as companhias aéreas que você pode pagar um valor diferente e você decidir onde é que você vai querer sentar, né? Então existia essa possibilidade da mãe fazer isso. E era assim, a mãe poderia ter trocado o local, que a criança queria ficar perto da avó. E a criança sentou no lugar dela, e aí ela disse, não, esse lugar aqui é o meu lugar. E a criança foi para ficar do lado da mãe, só que a criança não queria ficar do lado da mãe, queria ficar do lado da avó. Então, por que a mãe não trocar o lugar com a avó e estaria tudo resolvido, né? Não precisava incomodar
uma outra pessoa. Vocês não acham também, porque esse caso viralizou e a Jennifer ganhou mais de 1 milhão de seguidores, já fez já tá em 2 milhões e meio quase. Meu Deus, e já tá ganhando muito dinheiro, porque ela já fez publicidade para grandes marcas. E aí vocês não acham que também chama muita atenção isso que a doutora Adriane estava falando, a calma, né? Num ambiente de tanta briga, principalmente nas redes sociais, que as pessoas vão lá para brigar, para ofender uma a outra, ganhou visibilidade a calma, a paciência da mulher que negou o lugar e que ficou ali, botou o fonezinho dela de ouvido. Isso também não é uma reflexão do quanto a gente está belicoso, agressivo nas redes sociais e nas relações? E até essa questão assim da arma, né, que é o celular, de você estar filmando, e você estar tendo que intimidar o outro. Então eu acho que a gente realmente, como sociedade, a gente vai ter que repensar, porque com o advento da internet, né, a gente fica o tempo todo se policiando, né? Será que alguém está filmando alguma coisa? Aquela questão do politicamente correto, né? Que às vezes fica até uma coisa muito engessada. Eu acho que acaba com a criatividade e com você poder falar realmente de forma mais tranquila o que você pensa, porque a todo momento você acha que está sendo vigiado e que alguém vai postar alguma coisa. E aí eu acho que é uma questão que a gente tem que realmente, e as autoridades, principalmente da justiça, vai ter que pensar sobre isso, a questão da privacidade do outro, né? Que hoje a gente está muito exposto. E isso não acontece só em situações de julgamento, né? Às vezes a gente não tem a liberdade nem num momento mesmo entre amigos, numa festa de família. Sempre tem alguém que está ali com um celular e que depois posta aquilo. E a gente vê, de vez em quando, algumas situações viralizando ou ganhando uma dimensão, né, de que aquilo aconteceria num ambiente familiar de amigos, mas a pessoa sempre tem o sem noção que publica às vezes uma dança, que a pessoa estava dançando ali à vontade porque estava em família, ela não é uma pessoa às vezes tímida, né, muito ali na dela, discreta, e tá ali no seu momento e acaba sendo exposto e vira meme, viraliza, também é uma invasão, também tá errado, embora não haja essa questão do julgamento, a maneira do caso do avião, mas nesse sentido da exposição são situações semelhantes. Eu acho que a gente realmente de invasão. A gente tem que repensar, será que... E muitas vezes, por exemplo, no caso, às vezes a gente tá filmando até assim, uma palestra, alguma coisa bacana, mas de repente ali a pessoa tá no local e a pessoa não quer ser filmada, né? Eu acho que é uma questão assim, até pra gente poder repensar em algum local público. Às vezes eu sinto incomodada, uma pessoa tá filmando, mas eu tô no fundo da filmagem, eu não queria estar aparecendo naquele vídeo, né? Mas aí assim, a pessoa vai e posta, mas é uma coisa que gera um certo incômodo. Eu acho que é uma reflexão assim para a sociedade, né, da gente poder respeitar o lugar do outro. Muitas vezes, por exemplo, às vezes até num restaurante, às vezes aquela pessoa ali não era para ser vista ali naquele restaurante, mas ela sai no fundo da foto, né? Então isso, imagina assim, a repercussão que isso poderia estar causando, né? Porque é uma exposição desnecessária e a pessoa não deu essa autorização para o outro. Então eu acho que é uma questão para a gente poder repensar, e esse com o advento agora da internet, isso ficou muito complicado. Às vezes eu penso que como era bom o nosso anonimato, né? E eu penso muito assim, eu acho às vezes tão legal quando você pode sair, vai para outra cidade, ou você vai para outro lugar em que você é só mais um no meio da multidão, né? E a liberdade que a gente tem de poder ser a gente mesmo, assim, de não precisar estar o tempo todo tendo que postar foto e que a foto esteja no melhor ângulo, né? É um gasto de energia tão grande, porque você vai ter que postar aquela melhor foto, aquela foto não ficou bacana. Então, eu acho que são várias questões, assim, traz muitas reflexões tudo isso. E essa questão também das crianças, né? Como a gente, como pais, eu que trabalho com crianças e adolescentes, como a gente tem que olhar para tudo isso, né? De orientar essa criança, olhe, você sentou no lugar errado, o seu lugar é aqui,
e você tem que aceitar que é aqui. Se você quer ficar do lado da sua avó, eu vou e troco o lugar com sua avó, assim, até para amenizar, porque a criança disse que a criança estava berrando dentro do avião, né? Então, assim, é algo que a gente, como pais e como educadores, a gente tem que ir colocando esse limite nos nossos filhos, até porque a gente vive numa sociedade, né? E aí, se você não respeita os limites do outro, e muitas vezes dentro de casa ou na escola, com figuras de autoridade como os professores, quando você for adulto, você não vai respeitar as regras sociais, né? Que é o que a gente fala do transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata, que as pessoas conhecem mais essa terminologia, mas que é isso, é aquela pessoa que não tem introjetado dentro as regras da sociedade, os seus próprios limites. Então é importante que realmente a criança seja frustrada, porque eu costumo dizer assim, se a gente não aprende no amor, a gente vai ter que aprender na dor, e a pior forma da gente aprender, né? Da gente aprender com a vida, porque a vida vai ensinar a colocar esse limite que não foi posto lá atrás. E em casa, com o pai, com a mãe, com a família, né? Com quem está ali cuidando, com certeza o aprendizado ele vai vir com mais carinho, com mais amor, né? Do que a vida vai ensinar depois, né, doutora Adriana? Amor, né? É você colocar limite também. Você dar amor é você colocar limite, né? Essa criança de hoje vai ser um adulto mais saudável. Com relação, doutora Adriana, essa questão dos limites, né, e das regras, eu lembro que minha filha tinha uns 2 anos de idade, quando numa situação eu disse, não é assim. Era alguma coisa com comida, ela estava comendo na hora, eu não lembro exatamente o que foi, mas eu lembro que aí a pessoa olhou para mim e disse assim, ela só tem 2 aninhos. Eu disse, é de agora que ela precisa aprender. Né? Existe essa questão, existe idade para se colocar limite, para se enquadrar uma criança, digamos assim? A criança, assim, desde que quando ela começa a interagir, quando ela começa a falar, quando ela começa a interagir com o outro, é importante que seja estabelecido tudo isso, né? Às vezes não precisa ser aqueles castigos, né? Não precisa ficar dando palmadas como acontecia no passado, que essa não é a melhor forma de educar, mas é de você poder dizer, olhe, se você fizer algo de errado, vai ter repercussões com tudo isso. Então, tem que respeitar, né? Não dá a criança assim, é comum a criança fazer birras, mas quando ela entende que fazendo birra os pais conseguem ceder, então ela vai crescendo também sem limite. Eu posso tudo, né? Então se eu gritar, se eu espernear aqui, se eu desrespeitar alguém, eu vou conseguir na força. E não é dessa forma, né? Eu vejo, assim, eu leio muito ultimamente sobre a comunicação não violenta, né? De você poder ser assertivo, né? De você poder defender o seu ponto de vista, mas também de você poder compreender o outro, porque se a gente entra no diálogo e que não seja de uma forma agressiva, todo mundo sai, né, se beneficiando, e todo mundo sai aprendendo com o outro. Então eu acho que é uma coisa assim, muito interessante e muito importante a gente poder passar o nosso ponto de vista, mas que não seja de uma forma agressiva, de ser de uma forma assertiva mesmo, que seja de uma forma assertiva. Olha, gente, tem uma enquete lá no nosso canal do youtube.com/canal da Jovem Pan Natal. Você teria inteligência emocional e agiria como Jennifer no caso da troca de assento do avião? Participa lá. Até agora o não tá ganhando com 80%. O pessoal não tá com muita inteligência emocional para agir como a Jennifer. E tem aqui alguns comentários. O Goodson, que é do direito, e dizendo o seguinte: o tribunal das redes sociais é perigoso porque é sem contraditório e sem direito de defesa. E a gente sabe que no direito, né, primeiro você tem a presunção de inocência, né? E depois todo mundo tem direito, pode ser o pior dos criminosos, você tem direito ali à defesa. Você já é julgado e você já é condenado sem direito à defesa nas redes sociais, né? Aí é que tá o perigo. A gente já viu casos, inclusive, de pessoas que foram mortas, porque divulga ali uma coisa na rede social, mesmo que não seja verdade, as pessoas já criam um ódio ali numa situação que isso pode levar a casos extremos. Tem o Guilherme Antunes dizendo... Esse limite, de uma forma até educativa. Não, se fosse com minha filha iria ter que ir para o lugar dela e teria que aceitar que é assim.
Então eu acho que ela agiu também dentro do ponto de vista do que ela acredita, do que é certo, do que é errado na educação dos filhos, a questão de colocar o limite. E essa questão da empatia, talvez se ela tivesse cedido o lugar, dentro dela ela também estaria num sofrimento, porque ela estaria fazendo algo que é contra o que ela acredita que ela deveria fazer. De agradar o outro, mas se desagradando, né? Então eu acho que é pensar nisso, assim, existiriam outras formas de resolver a situação sem precisar ela sair do lugar. Então a mãe poderia ter trocado o lugar com a avó e estaria tudo resolvido, porque a criança queria estar perto da avó. Só que a mãe fala que naquele tumulto, naquela hora, nem conseguiu raciocinar que essa era uma forma de solucionar o problema. Então eu acho que assim não dá para a gente poder achar que isso iria resolver, porque dentro dela não iria estar resolvido, né? Ela iria ficar com o ônus.